presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu ontem os seus aliados. O presidente está preocupado com a tensão entre os poderes, principalmente com o que está acontecendo com o legislativo. Disputa entre ministros, divergência na economia, tem muita coisa por trás daquilo que preocupa o presidente nesse momento. Desde que voltou da Colômbia, ele se debruçou a tentar tratar dessa crise política. Uma confusão que foi acentuada, Sônia, por conta de declarações recentes do ministro das Relações Institucionais, que é o ministro que cuida da articulação política do governo, Alexandre Padilha. Ele é um desafeto do presidente da Câmara Federal, o deputado Arthur Lira, que externou essa divergência num tom acima daquilo que tínhamos verificado, e isso, claro, que agravou muito as coisas. O ministro Rui Costa, da Casa Civil, o ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, lideranças do governo no Senado, Jacques Wagner, e na Câmara, José Guimarães, estiveram aí com o presidente da República para tratar do tema. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, não participou do encontro. Ele esteve nos Estados Unidos nessa semana, nós noticiamos, foi a Washington, e no retorno veio a São Paulo participar de um evento, não pôde estar nesse encontro. Aliados e assessores do presidente admitem, que o governo está descoordenado, está disfuncional, mas estão tentando evitar um problema que possa ser ainda maior. Então Lula vai entrar em campo. Essa é a ordem que foi dada, para que ele pudesse tentar controlar um pouco essa crise e buscar um pacto. Não sabemos se isso vai ser possível, porque um pacto depende da anuência também daqueles que estão nessa disputa. Mas o presidente Lula já mostrou no passado sabedoria para conduzir momentos como esse. No passado recente, ele tem dado muita prioridade a uma agenda internacional, a tentativa de desenvolver o Brasil aí com seu protagonismo nos debates globais, principalmente na área do meio ambiente. E os assuntos domésticos acabaram ficando em segundo plano. E isso, claro, é que gerou essa crise toda. O que acontece também, Sônia? Vamos lembrar um pouquinho aqui dos outros governos do presidente Lula. O time duro ali do presidente, o núcleo mais próximo do presidente da República, era formado por pessoas com uma capacidade muito maior de articulação do que hoje. Só lembrando aqui de cabeça, não anotei nenhum nome. Antônio Palocci, gostem ou não? José Dirceu, gostem ou não, com todas as ressalvas, as combinações, mas a articulação política ali era Sem diferente. dúvida. Márcio Tomás Bastos na Justiça, que aconselhava o presidente Lula sobre algumas declarações. Tinha também assessores na área internacional para que Marco Aurélio não saísse da linha. O Marco Aurélio Garcia, Sônia? Exato. Então você tem razão, quer dizer, eram pessoas que, em termos de articulação, gostem ou não, assim, ninguém está falando de partido, de posição política, etc. E dos erros cometidos também, E dos erros cometidos. E que também foram verificados nesse ponto. Mas era um outro tipo de time. E o que parece agora, Pedro, pelo que você está falando, pelo que a gente conversa aí com o pessoal de Brasília, aliás, aproveito para mandar um abraço para minha Brasília querida, onde eu morei 3 anos, cobrindo esse imbróglio chamado política, Mas é que o presidente Lula, ele precisa agora interferir, porque Alexandre Padilha é uma pessoa próxima do presidente, mas ao mesmo tempo não se pode desprezar a força de Arthur Lira, que hoje, talvez, a gente falando de altigoverno, é o político mais forte hoje. E que se resolver fazer uma oposição ferrenha ao governo Lula, pode prejudicar muito os planos que ele tem nesse Lula 3. Então, o semblante do presidente de preocupação vem desse assunto que você destaca e vem também da queda de popularidade, porque ele realmente está precisando ouvir outros conselheiros, não os que estão aconselhando atualmente. Ele vai precisar pedir um outro tipo de consultoria. O Lula, gostem ou não, é extremamente carismático, é uma pessoa que tem o discurso na ponta da língua, mas mostrou, desde que assumiu esse mandato, uma coisa de revanche, um ódio, palavras duras. E ele precisa voltar um pouco, porque a gente
lembrando das últimas eleições, foram eleições que ele não ganhou por muito, né? Foram, se não me engano, 2.100.000 votos. Tem uma outra metade do país que não gosta desse governo, né? E ele precisa fazer o governo para todos, precisa unir todo mundo. Então tá na hora de pensar muito seriamente nessa premissa, Pedro. É verdade, Sônia. E em relação ao capítulo econômico, aqui para fechar só o raciocínio que nós estamos construindo aqui junto com os ouvintes nessa manhã e trazendo as informações a respeito desse que é o ponto central da resolução de todos os problemas, né? Porque se você não tem uma articulação política, não tem um norte ali a ser seguido, e a influência da primeira-dama aqui, com toda a ressalva a ser feito nesse capítulo que é mais pessoal do que profissional, mas é preciso enxergar isso também, a influência que a Janja exerce sobre o Lula é muito grande. E essa ideia de que se ele seguir nessa linha, com essas palavras, com esses discursos que tem feito, ele será alcançado aí a um dos candidatos a ganhar, por exemplo, o Nobel da Paz, né, que do ponto de vista pessoal seria muito importante. Ele não pode esquecer que ele tem um país para cuidar. Ele foi eleito presidente da República, como você falou, para cuidar do país, para resolver os problemas do país. E hoje ele não consegue resolver nenhum racha dentro do próprio partido. Porque a Gleisi Hoffmann e o Haddad, eles são adversários a respeito do que pensam sobre a política econômica do Brasil. O Haddad está tentando, né, de toda forma, com méritos na minha avaliação, persistir nessa ideia do déficit zero. Mas você viu o que aconteceu recentemente já. Há um anúncio aí de uma redução das metas para 2025, para 2026, superávit de meio que estava previsto do PIB para o ano que vem para déficit zero, superávit de 0,25 para 2026 e não mais de 1% do PIB, ou seja, reduções que na prática significam o contrário do que queria o ministro, e haverá mais gasto público. Essa é a sinalização que o governo está dando. Exatamente aquilo que é defendido por essa ala do PT que publicamente, né, discorda do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí você tem uma questão que hoje está no campo do planejamento. A ministra Simone Tebet está num silêncio absoluto, não sabemos quais são as contas que estão sendo feitas, qual é o objetivo que se tem por lá. E é muito preocupante que a gente não tenha pelo menos a sinalização até agora. Então essa reunião do presidente Lula, se ela vai surtir efeito ou não, nós não sabemos. Mas é positivo você tentar arrumar a casa. Se você viu que a coisa está descontrolada, se o governo está perdendo mesmo a mão, antes que perca totalmente, é bom mesmo que haja esse reajuste. E aí vamos ver a partir da próxima semana como que as coisas vão se comportar a partir desse encontro para tentar, por exemplo, evitar as chamadas pautas bombas, né, que seriam aí algo muito relevante para o governo enfrentar nesse momento. Soninha.